Bom dia a todos. No primeiro salmo, dia a dia vai clareando o mundo invisível, espírito entusiasmados conduzem irmãos. Chegando a era do dia, principalmente no mundo invisível, mundo espiritual, aqueles espíritos que já foi salvo, está no nível melhor, então trazendo, no mundo onde existe luz, ficando mais fácil de conduzir, hoje em dia, mesmo esse dia do sufrágio, já bastante leve, Antigamente, quer dizer, 10, 15 anos atrás, no dia do sufrágio, é dia mais sacrificado, mais pesado, mas pouco a pouco formando no mundo espiritual, nossos antepassados também se elevando no mundo invisível. Agora eu creio que já tem posição bastante privilegiada, já não tem tantos sofrimentos e dedicando para realmente ajudar os outros, Portanto, não fica tão ruins, ficando mais fácil. Isso também deve mudança do próprio mundo espiritual, realmente clareando. Mesmo Jorei mais eficiente, quem ministra, quem recebe também sente mais luz, resultado é mais rápido. Então, tudo isso ajudando, para a divulgação do ensinamento do Meixo Sama e também nosso trabalho de dedicação. Ontem mesmo estava falando, quanto mais aumenta o espírito de fogo, luz no mundo espiritual, uma certa forma, próprio ato de Jorei ficando um pouco mais difícil, porque antigamente estava não só de lado espiritual, mas também lado material ajudava. Isso, observando a evolução do próprio Jorei, dá para entender melhor, Por exemplo, mesmo o Meixo Sama, primeiro ele colocava, nem falava Jorei, mas canalizava luz através da palma da mão, ou seja, pontinho do dedo, mas apertando no local, onde ele achava a acumulação das toxinas, Então, nessa época, ainda metade material, metade espiritual. Devido ainda estava bastante fraco, luz de Deus no mundo invisível. Mas conforme aumentando o espírito do fogo no mundo espiritual, a gente tem que mudar. A gente tem que ficar um pouco mais espiritualizado, Então, talvez antigamente, ministrando Jorei, conversando, ou pensando outras coisas, também fazia efeito. Mas com essa aproximação da era do dia, isso já não acontece, Quer dizer, a gente tem que entender, tem que aprimorar nosso sonho, nosso pensamento, nosso sentimento, principalmente nosso Makoto, para acompanhar a evolução do próprio mundo espiritual. Quanto mais a gente fica concentrado
conseguindo um estabelecimento mais afinado, né? Quer dizer, sintonizando com a vontade de Deus, de Meshu-sama, nós poderíamos tornar o instrumento perfeitos, cada vez melhor, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que entender e aprimorar isso. Deixar da linha pouco horizontal. Principalmente no caso de Jorei, tem que ser bastante vertical, né? Vertical seria a ligação do homem e de Deus. A gente ligar com a Deus, pedir a Deus, realmente desça bastante luz. Resto, irradiando através da palma da mão, resolveria todos os problemas, né? Mas, por exemplo, quando você ministrando Jorei, preocupado, pessoa, né? Ou seja, mesmo o sentimento da pessoa, olhando de lado. Algumas crianças estão chorando, alguém está querendo conversar, né? Olha de lado assim, no sentido. Aí já corta essa linha vertical. Porque é uma coisa bastante sutil, né? Uma coisa bastante delicada. É muito fácil, né? Parece uma coisa muito frágil, né? Qualquer coisa a gente desvia nossa atenção. Então, nesse sentido, né, a gente tem que cuidar bastante. Para que você realmente sente, ministrando Jorei, realmente sentindo uma força grande que está canalizada. Porque principalmente sente calor. Hoje em dia é muito quente, né? Muito calor. Isso é característica, né? Então, como inverno, como de hoje é bom, né? Porque se pessoas tremendo, quem está ministrando Jorei, quem está recebendo, não está canalizando luz, né? Porque se canalizar luz com mais intensidade, mesmo inverno, mesmo fora, externo, né? Ficando frio, a gente sentiria quente, começaria a esquentar, né? Assim foi, sempre foi assim. Por exemplo, como exemplo da nossa fé, Meshu-sama, né? Mesmo ele ficava no Hakone, diz que caindo neve, né? Bem gelado, menos de 2 graus, né? Abaixo de nessa temperatura, onde ele ficava estava muito quente, muito quente. O pessoal fala que quando principalmente ele colocava o hikari, né, em cima do sambô, quando ele colocava a luz no hikari, que ele ficava vermelho, entendeu? Mas quem estava de lado também ficava vermelho. Sentia aquela emanação de calor, e quente, né? Quase material, né? Porque força espiritual é tão forte, acaba atingindo no nível material. Aí, é como ele mesmo fala, que não precisava aquecedor, né? Ele próprio é aquecedor. Quer dizer, aquecia os outros, né? Então, quando a gente sente meio frio, eu acho que o coração está meio parado, né? Meio parado, a gente tem que perceber isso aí. Não reclamando frio, né? A gente também tem que ser fonte de calor, né? Fonte de calor. Não pode ficar tão dependente. Precisa fechar o quarto todo, né? Precisa aquecedor. Tem que cuidar pouco do lado espiritual. Criar essa ligação e consegue criar ambiente mais de calor, né? E já está chegando nessa época, né?